Então, bom dia. Já percebeu, o tempo mudou e eu estou a fazer isto num sítio diferente, precisamente para evitar uma eventual molha. Mas antes de continuar, olha, o Jorge Formiga diz que o polegar é para cima, eu quero dizer que está tudo bem com som e imagem, presumo eu. Mas já agora vou pedir a mais pessoas para me confirmarem isso antes de eu ir à agenda de hoje, que a agenda de hoje também é muito longa. E no período de história do dia tenho dois assuntos. Está aí só um, mas eu já vou acrescentar o outro. O primeiro é falar de um evento que a Altice Portugal realizou ontem sobre inovação. Foi um prémio internacional de inovação, o prémio com o maior prize money em Portugal, acumulado entre duas categorias, 75 mil euros. É o maior prémio que está para a inovação em Portugal, a confirmar a preocupação e o esforço que a Altice tem feito para manter a área da inovação em Portugal. É uma área que vinha da PT antigamente, antes da PT ter sido comprada pela Altice, e que houve uma certa altura da minha análise e da minha vida, em que eu pensei que aquilo ia desaparecer de Portugal e que a PT ia ficar reduzida a um nicho ou uma brincadeira. Assim não aconteceu, o esforço tem sido muito grande e quero aproveitar este momento para saudar a coragem, a força, o esforço de gestão que tem sido feito pela atual equipa de Altice para conservar a área da inovação em Portugal. Como vocês sabem, inovação é cabeça, não é? É o aspecto mais importante da economia hoje em dia. É pegar em coisas novas que ajudam a diferenciar uma empresa para a tornar distinta da concorrência, não é? É aquilo que nós chamamos Unique Selling Proposition. Ora, inovação é um ponto fundamental nisto tudo. Ora, eu em breve terei a oportunidade de conversar com o CEO da PT sobre isto, mas fica aqui a nota de dar os parabéns à PT pelo excelente evento que realizou ontem e sobretudo pelo resultado que aquilo teve. Houve mais de 80 candidatos do mundo que concorreram ao prémio da Altice Portugal. Eu voltarei a isso, como disse. Bom, segundo ponto, eu acho que é o Jornal de Notícias traz hoje uma notícia interessante e que vale a pena analisar. Eu acho que é o jornal, pois, que é para não ser injusto. É esta história sobre os bloggers que divulgaram aqueles e-mails que terão sido roubados, não, foram roubados ao Benfica. E eu não quero falar sobre a questão do fundo, como sabe, evito pronunciar-me sobre questões de justiça, mas gostava de pegar nisto, porque isto mostra como a sociedade e a economia estão estruturadas hoje em dia e as consequências, porque isto mudou tudo. Bom, então o que é que diz aqui a manchete do JN? Queixa das águias por publicação de dados teve provimento na justiça americana, que exigiu a identificação dos suspeitos à Google. Foi uma história que apareceu ontem, que o New York Times diz que o Benfica pediu à Google que divulgasse quem foram os bloggers que reproduziram os e-mails roubados na net. Bom, porquê é que eu trago isto aqui hoje? Não é por causa do Benfica. É porque há aqui dois problemas que não estão a ser equacionados. Primeiro, aquilo é crime, não é? O que foi feito é crime. E o segundo aspecto, o crime tem passado muitas vezes impune. Eu vou pôr aqui o boné que está a chover, como já percebeu. Péssima, desculpa. Não é falta de respeito, mas está a chover. Até há pouco tempo, as pessoas usavam a net como uma impunidade de segurança para tudo. Ou seja, era impossível rastrear fosse o que fosse. Bem, as coisas começaram a mudar. E hoje em dia já há tribunais que dão provimento a pedidos para divulgar informações ou situações que ocorrem a coberto da anonimidade, assim é que é, da net. Ora, primeiro ponto, quem divulgar certo tipo de informação, seja na net ou não, é crime. E é bom que as pessoas pensem nisto antes de fazer as coisas. Você perguntará, então você está aqui a dizer que concorda com o facto de alguns ou os energúmenos de um clube poderem perseguir as pessoas? Não, não é nada disso. A justiça tem que ser feita nos tribunais, nunca a justiça popular. Quem me vê, quem me lê há muitos anos, eu já escrevo opinião há 26 anos, note bem, há 26 anos, e já faço comentários em televisão e rádios há mais de 30 anos. E, portanto, quem me ouve e vê sabe que eu nunca defendo crime. E sabe que eu defendo que a justiça é feita nos tribunais e não na justiça popular. Mas é bom que as pessoas pensem nisto. Primeiro, é crime. Segundo lugar, o crime antigamente nestas coisas da net passava incólume. Já não passa. As autoridades já dão a cobertura e acolhimento a certo tipo de pedidos quando está em causa violação de leis. E é o caso. Ora, porquê é que eu trago isto hoje? Para servir de emenda. Ou seja no futebol ou outra coisa qualquer, quem esteja a pensar, eu a coberto da net vou divulgar isto e ninguém me vai chegar à perna, pense duas vezes.
porque isto mudou e vai mudar ainda mais. Repito, não tem nada a ver com apoio a ações de retaliação a quem fez isto. Zero, ok? Não quero a mais pequena dúvida sobre isso. Bom, vamos lá. Segundo ponto da agenda, já do período antes do dia já esgotado. Vamos para a agenda. Ponto número 1. O Sr. Presidente da República, que, como sabe, do ponto de vista pessoal, eu tenho todo o respeito, gosto muito dele, conheço há muitos anos e, portanto, o Sr. Presidente da República, cada vez que está comigo e tem alguma coisa para dizer, dila. O que eu acho muito bem, porque não gosto de ficar com nada atravessado na garganta. E o Sr. Presidente da República era uma pessoa que me dizia muitas vezes, quando me encontra, Camilo, eu leio, eu ouço, e eu acho que você tem razão aqui, acho que você não tem razão ali. Bom, o Sr. Presidente da República ficou incomodado com... Incomodado não digo no mau sentido, ficou incomodado com as críticas que eu lhe tenha vindo a fazer nos últimos dias. E fez-me saber, não interessa como, nem vou entrar aqui em detalhes, faz parte daquilo que é a privacidade da minha relação com o chefe de Estado. O Sr. Presidente da República fez-me saber que não ficou agradado com as críticas dos últimos dias. E eu vou dizer quais foram. Duas. A primeira, quando eu o critiquei por ele se ter envolvido na questão brasileira, sobre a eleição ou eventual eleição, ou melhor, a vitória na primeira volta, ou no primeiro turno, como dizem os brasileiros, do Sr. Jair Bolsonaro. E o Sr. Presidente da República fez-me notar que ele não disse bem aquilo e, portanto, a minha análise não tinha sido correta. O segundo aspecto, que é para mim o mais grave, e eu já vou explicar porquê, é a crítica que eu lhe fiz em relação ao facto de não se ter pronunciado sobre esta pouca vergonha que é a pegar numa pessoa que é vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito às rendas excessivas, pegar nessa pessoa e colocá-la à frente da ERSE. Vamos lá ver se a gente se entende. Eu não tenho nada contra pegar alguém, inclusive alguém do setor que tenha estado a trabalhar por uma empresa e colocar num órgão regulatório. Não tenho nada. Portanto, porque a independência muitas vezes faz-se ao longo do exercício de funções. Percebe? Aqui a questão não é essa. A questão é, primeiro, pegar numa pessoa que está à frente de aliás, um dos responsáveis de uma comissão de inquérito que já assumiu que há rendas excessivas. Como eu lhe expliquei ontem, no nome já lá está rendas excessivas, ou seja, já se dá por adquirido que existem rendas excessivas. O segundo ponto é essa nomeação, vou ter que pôr a boné outra vez, está mesmo a chover. O segundo ponto é o facto dessa comissão, percebe, ter sido criada com o claro intuito, Bloco de Esquerda, de dizer que há rendas excessivas. Portanto, estas pessoas que lá estão, já estão comprometidas com o assunto de eu tenho a certeza que há rendas excessivas. Bem, e qual é o problema? É colocar uma pessoa que está a investigar no dia seguinte num lugar a julgar. Percebe a diferença? Bom, e a minha crítica foi esta. Eu acho estranho que o Sr. Presidente da República esteja tanto preocupado com tanta coisa, disse eu aqui e repito, e não tenha falado sobre isto. Porque há uma questão, nem é uma questão de lei, eu estou-me a marimbar para a lei, percebe? É uma questão de ética. Período de nojo. Se eu estou a fazer isto agora, não posso ir a correr fazer uma coisa completamente diferente porque tenho um conflito de interesses. É isto. Bem, sobre este assunto, o professor Marcelo de Paulo Sousa teve a ocasião de dizer o seguinte: ó Camilo, eu tenho posição sobre o assunto. Ainda não a disse. E eu perguntei ao Sr. Presidente da República que ele não disse. E vem aqui a crítica para a minha classe, que eu acho que tem toda a razão. O Sr. Presidente da República disse-me assim: porque ninguém me perguntou. Você dirá, isso é uma desculpa. Bem, pode dizer o que quiser. Mas eu acho que o Sr. Presidente da República tem alguma razão. Se você se lembrar da crítica que eu fiz ontem, o que é que eu disse a uma certa altura? Os jornalistas que passam a vida a estender microfones e câmaras de televisão para tudo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro, os ministros e o Presidente da República faz, eu disse isto aqui ontem, recorda-se, têm a obrigação de fazer esta pergunta. Sr. Presidente da República, para além das chachadas todas que lhes perguntam, às vezes, é verdade que há jornalistas que perguntam coisas muito boas, excelente trabalho. Portanto, isto não é crítica para toda a classe, é crítica para uma parte da minha classe. Bom, então o que é que eu quero dizer com isto? É que alguns dos jornalistas, em vez de fazerem perguntas de chacha, deviam perguntar ao Sr. Presidente da República: Sr. Presidente da República, o que é que o senhor acha do facto do Governo ter nomeado para Presidente o regulador uma pessoa que faz parte do processo, que até agora estava a investigar? E eu tenho a certeza que o Sr. Presidente da República se pronunciará sobre isto. Eu tenho a certeza. Porque foi essa, precisamente,
a manifestação, a declaração de interesses que o Presidente da República fez. Portanto, eu só quero agradecer ao Sr. Presidente da República. Eu mantenho a crítica, porque acho que, apesar de tudo, ele podia ter falado do assunto. Bom, mas fica aqui o reparo do Sr. Presidente, que eu acho que ele tem alguma razão, que é, nós que temos a obrigação de fazer perguntas aos responsáveis, aos titulares da res pública, da coisa pública, nós temos a obrigação de dizer assim, este assunto é grave e, portanto, Sr. Presidente, pronuncie sobre isto. E já agora, como o recadinho está dado, você vai ver, tenho a certeza, se algum jornalista lhe fizer a pergunta com o microfone à frente e com a câmara à frente, tenho a certeza que o Sr. Presidente da República se vai pronunciar sobre isto. Portanto, qual é a posição dele? Eu não vou dizer, embora saiba, porque ele, na conversa que teve comigo, me explicou o que é que pensava sobre o assunto. Mas não sou eu que tenho que dizer isto, eu não sou o porta-voz do Sr. Presidente da República. Fique ao convite, a uma parte da minha classe, façam as perguntas que se deve fazer, ok? Pode ser que o Sr. Presidente da República seja muito mais claro do que foi até agora sobre esta matéria. Portanto, como repito, só posso agradecer ao Sr. Presidente da República o ter-me feito chegar a sua correção, a sua clarificação em relação ao assunto que falei ontem e nos últimos dias. Bom, segundo ponto da conversa de hoje, afinal, o ex-chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa sabia, terá mesmo recebido um documento do ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar e, pelos vistos, o diretor da Polícia Judiciária Militar sobre a encenação do roubo de Tancos. Bem, como você se recorda, isto é diferente daquilo que ele já tinha dito sobre o assunto, quando foi questionado. Agora já admite que recebeu. Da outra vez disse que não percebeu que havia uma encenação. Faz-me uma certa impressão. Uma pessoa que é chefe de gabinete do ministro, que tem uma conversa com o diretor da Polícia Judiciária Militar e com o porta-voz, e a quem é dito assim, olha, está aqui um documento, o que é que se passou? Está a perceber? E depois vem a dizer, não percebi. Quer dizer, se fosse um garoto de 6 anos ou 7, eu entendia isto. Mas, caramba, um homem no pleno uso das suas faculdades mentais, daquela idade, crescido, com a experiência de vida, a experiência de gestão militar, não saber, a mim já me fez muita impressão. Bom, mas afinal ontem, ele já veio dizer que aquele documento foi entregue no DCAP, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, é um documento que falava do assunto. Bem, portanto, a pergunta primeira que nós estamos a fazer depois disto é, então este senhor ainda não está indiciado por nada? Bom, ele ainda não foi chamado a depor? Ele ainda não é erguido em nada? Já agora ainda essas funções estava a exercer? Primeira pergunta. Segunda pergunta, e o Sr. Ministro da Defesa? O Sr. Ministro da Defesa, que até agora disse sempre que achava que ele não sabia de nada, também está no lugar ainda? Isto me remete-nos para o terceiro ponto da conversa de hoje, que é, como sabe, ontem no Parlamento o assunto foi amplamente discutido. E houve deputados que, muito bem, colocaram isto em causa, que foi, então o Sr. Ministro não soube nada quando o seu ex-chefe de gabinete recebe um documento e fala com o Major Vasco Brazão e fala com o diretor da Polícia Judiciária Militar e não sabia de nada. Espera aí, e o chefe de gabinete, mas passa pela cabeça de alguém que o chefe de gabinete é informado e isto não chega ao seu patrão? Bom, você dirá, pode ter acontecido, pode, mas nessa altura ele devia ter sido demitido rapidamente, esta hora já devia estar sob outro tipo de sanção e mais, o seu ministro que é responsável por ele devia estar na rua. Porque quem deixa passar isto no seu departamento só tem uma solução. A porta da rua é a serventia da casa. Porque eu não posso admitir que o Ministro da Defesa, que está à frente de uma instituição tão importante como a instituição militar, que merece todo o respeito, faça esta figura. Bom, e isso leva-me à posição do Sr. Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não podia ontem no Parlamento ter feito a defesa que fez do Ministro da Defesa. Do Ministro Azevedo Lopes. Mas, eu até tenho outra pergunta para fazer. Bem, já tinha feito aqui há uma semana e meia, lembra-se? Mas vou fazê-las outra vez. Espera aí. O Sr. Ministro da Defesa tem um chefe de gabinete que sabe disto. Eu não acredito que o Ministro não tenha sabido. E já agora, é legítimo eu, como cidadão, perguntar: o Sr. Ministro da Defesa não fez chegar nenhuma informação ao Sr. Primeiro-Ministro sobre este assunto? Não fez mesmo? Espera aí, uma pessoa que é da absoluta confiança do Primeiro-Ministro, que está no seu círculo restrito de, entre aspas, amizade, não fez chegar nada ao Sr. Primeiro-Ministro? Eu tenho as maiores dúvidas. Mas pronto, isso eu dou de barato. É difícil provar isto. Mas há uma coisa muito estranha, que o Ministro não saiba aquilo que foi comunicado ao seu chefe de gabinete. E, portanto, basta esta suspeita
para o Sr. Primeiro-Ministro não fazer as figuras lamentáveis que está a fazer e pôr o Sr. Ministro da Defesa na rua, no olho da rua. Mais, não é apenas o Ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior do Exército não tem condições para ficar no cargo. Não há hipótese nenhuma. E o Primeiro-Ministro não pode vir dizer no Parlamento que, pela primeira vez desde 75, está-se a partidizar as Forças Armadas. Não. Quando nós fazemos uma crítica fundamentada, como é o caso, porque há documentos que foram entregues, há conversas que foram feitas na presença de testemunhas, isto não é partidizar coisa nenhuma. Isto é pôr na ordem. O Governo tem tido um comportamento lamentável nesta matéria. E os Parlamentos, em democracia, meus amigos, servem para isto. Para fiscalizar a ação dos governos. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, se não quer ser chamuscado por isto, e eu acho que ele vai ser chamuscado, só tem uma solução. Pôr o Ministro da Defesa no olho da rua. E com ele, o chefe de Estado-Maior do Exército. Porque quem está a desprestigiar a instituição militar é o Sr. Primeiro-Ministro. E ao Ministro da Defesa não é nem oposições, seja à esquerda, seja à direita, nem é a opinião pública, nem são os analistas. Deixe-me lá pôr aqui o boné, está outra vez a chover, peço imensa desculpa. Bem, vamos para o ponto seguinte. O Presidente, eu lembro-me que eu ontem falei aqui da APREN, da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. O seu Presidente, António Sá da Costa, que eu também falei aqui ontem, dá uma entrevista ao meu jornal onde diz que, eu vou-lhe dizer, a ERSE tem sido um gabinete de consultores do Governo. Bem, já viu a gravidade desta afirmação? É muito grave. Mas é assim, o António Sá da Costa não tem razão. Eu não tenho a mais pequena dúvida que tem razão. Repara, lembra-se de todo este charivari à volta desta matéria? E já viu as justificações que começam a ser dadas pelo Governo? Já agora, o Sr. Ministro da Economia, porque você já sabe, pessoalmente tenho todo o respeito por ele, gosto muito dele. Um dia deste eu vou dar uma volta de moto com ele, que ela é motário, eu também sou motar. Foi meu colega no Diário Económico, quando não éramos estagiários, mas era quase. O Manuel Caldeira Cabral vai na sexta-feira tentar explicar isto. Eu vou estar atento, porque gostava de perceber como é que o Ministro da Economia vai explicar que uma pessoa que até agora está enfiada numa investigação pode ir julgar ou tutelar um órgão que toma decisões, e é um órgão tão sério quanto um regulador. Eu vou estar atento a isto, porque suspeito que o António Sá da Costa tem razão, e tem toda a razão, quando diz que até agora a ERSE está a ser manipulada. Eu vou-lhe dizer mais. Bom, há duas nomeações feitas pelo Governo. Uma é de uma senhora, que era adjunta do Sr. Secretário de Estado da Energia, que é a pessoa que tem feito guerra às elétricas, e que pega na senhora no ano passado e mete como vogal da ERSE. Quando eu fiz esta crítica naquele seminário da APREN, que falei antes de ontem, houve quem dissesse assim, mas a senhora era quadro da ERSE. Primeiro ponto, eu não tenho nada contra a senhora em causa. E não ponho em causa que a senhora saiba do assunto. A questão não é essa. A questão é que uma coisa é ser quadro, outra coisa é passar a vogal. Vogal, como você sabe, quer dizer pertencer ao Conselho de Administração. Como você sabe, pertencer ao Conselho de Administração quer dizer que é o órgão que toma decisões. E, portanto, uma senhora que está no gabinete do ministro como adjunta, não fica bem, eticamente, colocá-la como decisora, sem um período de nojo. Capiche? Segundo ponto, volto a dizer, colocar um vice-presidente de uma comissão de inquérito que já decidiu que há rendas excessivas antes dela estar concluída, num lugar daqueles, só quer dizer uma coisa, que está a tentar manipular um órgão que devia ser um regulador. E, portanto, o António Sá da Costa tem toda a razão na crítica que faz na entrevista que dá ao Jornal de Negócios. Bom, quinto ponto. Ontem, vou-lhe mostrar aqui, que é para não haver dúvidas. Eu não comentei isto propositadamente. O Público dizia ontem assim, os enfermeiros já fizeram greves em mais de 100 dias deste ano. Eu não comentei nada, porque queria ter a certeza de alguma coisa, mas o DN hoje ajudou-me. O DN faz esta manchete. Greve atrasa em meses operações, cirurgias oncológicas. Eu, como sabe, até tenho mais simpatia pela luta dos enfermeiros que tenho pela luta dos professores. Já tive Elizabeth Fernandes, que é uma enfermeira que costuma escrever, eu faço essa justiça. Tenho mais respeito pela luta dos enfermeiros, algumas das lutas dos enfermeiros, do que tenho pelas dos professores, dos sindicatos de professores. E, portanto, vou dizer aqui uma coisa. Isto não devia ter chegado a este ponto. Sem quase 800 pessoas em direto, 799. Já tem mais de 800 pessoas em direto. Popularidade da cor do dinheiro. Já agora aproveito para dizer uma coisa. Tem-me escrito muitas pessoas nos últimos dias sobre alguns assuntos. Eu prometo que amanhã vou pegar num deles.
foi o assunto colocado pelo David sobre a balança comercial. Vou falar sobre isso amanhã. Bom, mas dizia eu, nós não devíamos estar a falar agora que num ano, mais de 100 dias foram ocupados por greves de enfermeiros. E há uma coisa que preocupa. Ponham-se no lugar das pessoas que são afetadas pelos adiamentos das operações oncológicas, ok? Ponham-se no lugar destas pessoas. Eu sei o que é passar por isso. Tive a minha mãe que teve este problema. E há pessoas aqui que sabem, até porque eu já divulguei informações no Facebook. E não imaginam a dor que é, a preocupação que é passar por isto. E, portanto, por favor, tentem entender-se, porque há alguém que não tem nada culpa disto, que são os pacientes, são os doentes. Adiar operações oncológicas por causa das greves é coisa meses, é coisa mais grave, é coisa mais dura, é coisa mais incómoda que pode haver. Portanto, só posso pedir paciência e só posso pedir compaixão a quem está envolvido nesta luta. Porque estas pessoas não têm culpa nenhuma. E mais, quem recorre depois aos serviços do SNS é porque não pode ir fazer estas coisas noutro sítio, nos hospitais privados, seja lá por que for. O último ponto desta conversa de hoje, Portugal pagou ontem juros mais elevados pela dívida que emitiu. Não foi muito mais, mas foi mais. Bom, eu já sei que os fofinhos vão dizer assim, é da Itália, a Itália está a portar-se mal. Primeiro ponto, ainda bem que percebem que é por Itália, porque significa que se nós fizermos o papel de Itália, e de vez em quando há gente do Governo e do PS, e do Bloco de Esquerda e do PCP, que decidem fazer essa figurinha, já sabem o que vai acontecer. Está a perceber? Primeiro ponto, alerta, é melhor não fazer como Itália. Segundo ponto, particularmente importante, não se esqueça de uma coisa, é que o facto de nós termos sido afetados por Itália quer dizer que nós continuamos no radar de muita gente. E quer dizer que há muita gente que tem dúvidas quanto à nossa situação financeira. Está a perceber? Portanto, está a perceber porque é que eu sou um dos defensores implacáveis de disciplina orçamental. E está a perceber porque é que nos últimos dias eu disse que estamos a perder oportunidades de ouro, para pôr as contas públicas mais sustentáveis. Todo este dinheiro que está a ser dado e que não existe, devia estar a ser pensado ou canalizado para redução de dívida pública. Não é para devolver rendimentos acelerados e apressados e sem fundamento, sem sustentabilidade à economia. Não é para isso. E, portanto, devíamos estar a parar isto agora. Há dias, houve um economista-chefe do Saxo Bank que deu uma entrevista ao Observador, e vou falar sobre ela ontem, que dizia assim, é uma vergonha vocês não estarem no topo do mundo. E é verdade, sim senhor. E tem a ver um bocado com esta questão da economia e das finanças públicas. E neste momento temos 824 pessoas em direto. Eu vou terminar a admissão de hoje, não sem agradecer tudo aquilo que é a paciência que vocês me mostram desse lado. Pelas 13 horas eu vou estar com o Jorge Marrão, com o Joaquim Guiar, porque vamos fazer o Think Tank para fazer a análise dos acontecimentos políticos e económicos desta semana. Mesmo para o final, eu só lhe vou pedir um favor, como peço sempre, coloque um gosto e faça a partilha nas redes sociais, porque o que você ouve aqui não ouve noutro sítio. Muito obrigado, com licença, e este programa volta amanhã às 8 da manhã.